Amados de Deus, bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer uma mensagem para os irmãos muito importante, amém? Glória a Deus. Porque todos os dias de nossa vida, em algum momento, acabamos errando, amém? E quem teme a Deus sempre busca a presença de Deus, pedindo a Deus perdão, suplicando em oração, em jejum, amém? Sempre buscando a presença de Deus para não ficar cometendo este pecado novamente, amém? A mensagem que nós vamos refletir hoje, ela está em Salmos 51, glória a Deus. Salmos 51 vai falar a respeito do arrependimento de Davi, glória a Deus. O título da mensagem diz assim: confissão e arrependimento. E logo após, em seguida, vai dizendo: ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Amém? Aqui Davi, ele comete adultério. E nós podemos refletir nessa mensagem em 2 Samuel, capítulo 12, onde o título da mensagem também vai dizer: Natã repreende a Davi. Glória a Deus. Então nós vamos ver o quanto é importante, quando uma pessoa errar, ela buscar a face de Deus, buscar se arrepender, amém, para que o nosso Senhor maravilhoso venha ter misericórdia de nossas vidas. Seja este pecado grande ou pequeno diante dos olhos dos homens, mas diante dos olhos de Deus sempre é pecado. Então devemos nos arrepender de qualquer coisa que fizermos, amém? E nós vamos refletir nesta mensagem, e você vai ver que mensagem linda que nós vamos refletir. E guarde em seu coração aquilo que é bom. E se hoje você fez algo que pecou contra Deus, amém? Busque a face de Deus. Entre em oração, busque a presença de Deus, para que Ele possa te perdoar, amém? Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Então vamos refletir nesta mensagem e vamos ver o que Deus vai falar ao seu coração e ao meu coração, amém? Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus. Glórias e glórias e glórias ao nosso Senhor Jesus maravilhoso. Amados de Deus, que sabedoria tem crescido em seu coração? A sabedoria do homem ou a sabedoria de Deus? É certo que, quando observamos coisas erradas no templo, quem é servo de Deus busca a face de Deus e os conselhos do Senhor. Amém? Busca os conselhos do Senhor na palavra para cuidar dessas questões, particularmente dentro do templo ou comunidade que congregamos. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amados de Deus, quem teme a Deus busca a face de Deus todos os dias. Amém? Mas quem não teme a Deus permanece no espírito de enganação. Amados de Deus, o rei Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver
ele possuído Batseba, Davi citou este salmo, que até hoje podemos refletir nas palavras que ele ditou. Salmo 51, amém? Um salmo de confissão e arrependimento. Um salmo muito lindo. Glória a Deus. Se o rei Davi permanecesse no erro e não temesse ao Senhor, seu castigo seria ainda maior. Ele provavelmente perderia a unção de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. No versículo 11 do Salmo 51, diz assim: Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Amado de Deus, Davi faz a oração de temor e arrependimento a Deus das coisas que ele tinha feito. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, pessoas que não temem a Deus e continuam na prática da enganação, escolheu a morte eterna. E se esta pessoa se arrepender e voltar para Deus, Deus a perdoará. Amém? Mas as consequências de seus erros ficará marcada na carne e nos olhares da sociedade. Glórias ao Senhor Jesus. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10, podemos refletir que Deus perdoou a Davi, mas as consequências de Davi fez nascer algo de ruim sobre a sua casa. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus maravilhoso. Amados de Deus, quando os irmãos tiver um tempo, leia Salmos 51 e reflita em 2 Samuel, capítulo 12, onde o profeta Natã repreende a Davi. E observe as consequências do erro de Davi e o preço que ele pagou por não haver obedecido o mandamento de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, se você se encontra em pecado e teme a Deus, amém, volte logo para a presença de Deus. Em súplicas, oração, jejum, adoração. Peça a Deus para criar em você um coração puro e peça ao Senhor que renove o seu espírito. Seja humilde, amém, e reconheça que você errou. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. O rei Davi reconheceu o seu erro e buscou a face do Senhor e foi perdoado. Amém? E você também será, se você se arrepender, hoje mesmo. Glória a Deus, glórias ao nosso Senhor Jesus. Amados de Deus, o Salmo 51, ele começa assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado.
Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. No versículo 3 vai dizer: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Amado de Deus, curve a tua cabeça neste momento e vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, glorificado e exaltado seja o Deus, o teu santo nome. Pai, nós te amamos e nós te adoramos. Pai, e se erramos, ó Deus, perdoa, Senhor, nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, ó Deus. Nós queremos, Papai querido, estar diante do teu altar todos os dias. Pai, purifica, Senhor, nossos pensamentos. Purifica, Senhor, o nosso coração. Pai, renova, Senhor, o nosso espírito. Enche-nos, ó Deus, com a tua presença maravilhosa. Ó Pai, nós te amamos, nós te adoramos. E pedimos ao Senhor, Pai, assim como está escrito no versículo 10 do capítulo 51 de Salmos: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ó Pai, tenha misericórdia, Senhor, de nossas vidas. Tenha misericórdia, Senhor, de nossas vidas. E que hoje, ó Papai querido, nós venhamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Glórias e glórias nós te damos. Louvado e exaltado seja, ó Pai, o Teu santo nome. Pai, aumente a nossa fé. Aumente, Senhor, a nossa fé. E nos enche, ó Pai, com Teu Espírito Santo maravilhoso. Obrigado, Senhor Jesus, por esta oportunidade, ó Pai, de estar na Tua presença. Mais uma vez te agradecendo pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pelas Tuas infinitas misericórdias. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, é que nós te clamamos e entregamos, ó Pai, as nossas súplicas diante do altar do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Amados de Deus, Davi, ele diz no versículo 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Glória a Deus. Coração compungido e contrito. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Então se derrame na presença de Deus. Amém. Peça a Deus perdão e volte para a presença do Senhor. Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, fica na paz. Fica na paz do nosso Senhor Jesus.